Estamos de volta com o nosso programa Movimento Contrário e o tema de hoje é sobre recaída após um tratamento. Então, hoje nós temos a graça de ter aqui no nosso programa esses dois jovens que vamos conversar ainda mais sobre esse tema. Cláudio, como o Antônio nos colocou no bloco anterior, que ele começou no uso das drogas, claro, com a curiosidade, e depois foi querendo preencher um vazio e acabou no falência geral, né, Antônio? Aconteceu, o seu início nas drogas também começou assim, querendo preencher um vazio interno? Você sentia um vazio interno ou não? Olha, comigo foi o seguinte, eu sempre tive problemas na relação familiar, né? No caso, com a minha mãe, ela era muito controladora, entende? E ao passar do tempo, eu fui criando uma certa dependência afetiva, entendeu? E a minha maneira de funcionar nos relacionamentos, não só familiar, como na escola, né? Essas coisas. Na escola, tipo, né, eu era uma pestinha mesmo, entendeu? Perturbava todo mundo. Não era fácil. Não era fácil. E logo depois, né, que eu, no ginásio, né, aí já começava a matar aula, fazer essas coisas e tal, né. E depois eu conheci, eu tava, tipo assim, meu relacionamento com o próximo, né, com essa certa dependência me atrapalhou. Aí quando eu comecei a usar, né, no Qual caso, droga você usava? Maconha. Comecei com a maconha, né? A ilusão, né? O que é comum nos adolescentes, começar pela maconha, né? E aí eu comecei a usar maconha, achei tudo muito bom, né? Muito belo, assim, né? Ficar viajando e tal, né? E em busca de preencher um vazio, no caso, né? Para começar era dessa dependência. No caso, eu tinha um vazio muito grande, assim, de que desde pequeno eu nunca pude, tipo assim, né, sempre ser, vamos dizer assim, dar orgulho para minha família de alguma coisa, entende? Você se sentia numa obrigação de dar orgulho para a sua família? Sim. Porque para minha mãe eu tinha que ser o certinho, não tem? E ela vivia me podando e eu fiquei um pouco, né, aprisionado, né? A mãe queria que você fosse o modelinho dela. Isso te causava uma pressão muito grande. E o que isso tem a ver com o seu uso das drogas? Como é que, né, se você está falando isso é porque isso tem um significado para você, né? Qual o sentido que você vê dessa super proteção da sua mãe, dessa pressão dela querer te modelar a forma dela para você usar drogas? Olha, o que você acha que isso comprometeu, Cláudio? Comprometeu é o seguinte, eu tenho a sensação, tipo, quando eu, né, tô limpo, quando eu coloco o pé no chão, né, vejo o mundo, assim, né, num todo, eu sinto que o mundo quer me engolir, você entende? Porque eu não tive a oportunidade de, digamos assim, amadurecer, né, para poder tomar decisão, né, saber escolher a coisa certa. Isso vem em mim, assim, muito inspirado no outro, entende? Entendi. Ô Cláudio, poderíamos dizer então que você ficou muito vulnerável na sua rede social, nas oportunidades para o uso do álcool, para o uso da maconha, justamente por não ter uma personalidade própria, né, pelo fato da sua mãe te super proteger e que você sempre ter que dar satisfações a ela, e isso deixou você vulnerável para você mesmo, te levando a querer experimentar e talvez inconscientemente buscar uma autonomia, buscar uma independência? Porque aí na verdade, quando eu comecei, eu achava aquilo, né, tipo assim, né, bonito, entendeu? Assim, que, poxa, aquele cara ali, né, ele é foda, entendeu? Ele, né, dono do próprio nariz e tal, tá ali. Aí já comecei a enrolar um pouco as coisas e não gostar do, tipo assim, o modelo, né? Eu comecei a seguir o modelo que pra mim era correto, mas no caso, né, não era nada disso. Claro. Em vez de ver aquele cara ali é um homem de família, né? Entendeu? Um homem honesto e tal. E não, eu, né, fui pelo outro lado. Mas para buscar sua autonomia, sua independência, parece que você não tinha uma energia própria, uma força própria para alcançá-la, aí você tentou se utilizar das drogas. De uma forma inconsciente talvez, ou você tinha consciência disso? Olha, não tinha não. Não tinha. E eu achei, no caso para mim também foi mais fácil, foi um caminho mais curto. Exato. Para mim, né, me promover, digamos assim, né, entre aspas. Se autoafirmar no meio dos seus colegas,
É verdade. É um caminho mais fácil para preencher o vazio, né, Antônio? E um caminho mais fácil para alcançar a independência. Parece que vocês dois são dois dependentes químicos que têm uma trajetória da doença, da dependência química, por vias diferentes. Né? O Antônio tentando preencher um vazio e o Cláudio buscando uma autonomia, uma liberdade através do uso das drogas. Mas, de qualquer forma, são meios fáceis para se chegar a prejuízos grandes, não é verdade? É verdade. Mas vamos falar então do tratamento de vocês, né? Não vamos falar só da época de ativa, que é triste, né? Por causa das derrotas e das perdas, né? Vamos, Antônio, como que você se despertou, né? Depois que você teve essa falência geral que você disse, qual foi o clique? Como que foi o seu despertar para uma busca de apoio, de ajuda? Olha, Silvestre, quando eu vi que realmente não dava mais, que eu não conseguia parar meu emprego, que eu estava perdendo a minha família, enfim, que eu estava assim, não era mais o mesmo produtivo da sociedade, eu senti que realmente eu precisava de ajuda e procurei através da religião, procurei um líder de um eu posso falar da religião, procurei o líder da Igreja Católica, que é um padre, né, e ele me indicou o CTDQ PCJ, que inclusive, né, foi você que me ajudou muito, até te agradeço. Enfim, lá eu acho que eu aprendi várias coisas que eu precisava ter aprendido sobre a minha doença, né? Porque eu acredito que é uma doença que você até questionou, será que tem cura? Eu acredito que realmente não tem cura, né? Provado isso aí devido às recaídas que eu tive. Uhum. Então, assim, eu procurei através do internação lá no PCJ. Uhum. Enfim, esse foi o começo da minha caminhada. Isso. Você, através do PCJ, buscou preencher os seus vazios sem ter que ser necessariamente pelas drogas? O tratamento me proporcionou um autoconhecimento, né? De uma pessoa que realmente até hoje eu procuro, né? Saber quem eu sou. Que na verdade assim, eu estava assim, à deriva, assim, totalmente jogado aos ventos, vamos dizer assim, ao vento, né? Então o que acontece? Lá no CTDQ, PCJ, eu aprendi assim, um pouco de autoconhecimento, de saber quem eu sou, o porquê da minha doença, o que me levou ao uso de drogas, né? Uhum. E como eu poderia estar preenchendo esse vazio de uma outra maneira, igual você falou, de outra maneira a recuperar valores, né, que eu havia perdido, tudo isso. Então... Sim. E Antônio, você disse que no uso das drogas era fácil, né, um meio fácil. Uhum. E, quer dizer, você tentava preencher esse vazio por um meio mais fácil. Uhum. E você disse que no tratamento você buscou preencher esse vazio através do autoconhecimento. Isso. Foi difícil para você preencher esse vazio? Olha, através do autoconhecimento? Não foi fácil, na verdade não está sendo fácil, né? Não é fácil, mas eu acredito com boa vontade e força de vontade, eu acredito que é capaz sim. Ok. Que é capaz. Que bom. Cláudio, como foi seu tratamento? Como foi antes do tratamento, né, o clique, né, para poder buscar uma ajuda? Antes do meu tratamento, no caso, eu já estava, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 15 anos, mas eu trabalhava, estudava, e eu tive as coisas antes, assim, tipo, né, dinheiro, né, moto, essas coisas assim. Uhum. Aí eu já tinha a minha vida, uma vida, vamos dizer assim, de um homem mesmo amadurecido, só que eu não tinha amadurecido ainda para ter aquilo ali. E, né, eu peguei e arranjei um emprego, né, arranjei uma namorada, estava estudando tudo bem. Aí quando eu comecei a fumar maconha, né, aí eu comecei a parar de ir para a escola, aí depois deixei de vez, aí continuei trabalhando, aí comecei a usar cocaína. E qual foi a sua busca para se tratar disso? E depois o crack, até que eu cheguei a um ponto que eu tinha brigado com todo mundo no meu emprego, né? Tinha perdido emprego, repeti 4 vezes o primeiro ano do 2º grau, perdi minha namorada também, perdi tudo que eu conquistei, assim, né, em materiais, né? E
já tava vendo assim que não tava dando pra mim, que é onde eu moro, né, uma cidade pequena. Tava todo mundo já me rotulando, né, no caso, né, como drogado, né, e tal, e eu não tava enxergando isso antes. Aí eu abri os olhos e falei, né, pô, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Aí foi aí que eu busquei ajuda. Buscou ajuda, né? É interessante, né? Você diz que você vivia como um adulto, como um homem amadurecido, mas você não era amadurecido. Não é. E o preço que você pagou foi alto. Você perdeu tudo que você tinha de homem amadurecido, mas que não era amadurecido, né? Então a incoerência fez você também perder tudo, né? Mas vamos agora para um rápido intervalo e vamos voltar. No próximo bloco nós vamos saber como foi a recaída. Eles falaram sobre o tempo de ativa deles, o tempo de tratamento, mas nós vamos conversar agora sobre a recaída daqui a pouco. Nos aguarde. Movimento Contrário.